Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar como é que estão as movimentações das cotações nesse início de 2023 e que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essas movimentações do mercado é o Stefan Podsclan, ele que é consultor de grãos e projetos na Agrifato, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Stefan, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os espectadores. Um prazer estar aqui novamente nesse início de 2023, que vem aí com muita prosperidade para todos. Stefan, o ano começou, tivemos aí essa primeira semana, mas para os negócios do milho aqui no Brasil ainda continua bastante lenta essas movimentações, né? Guilherme, essa primeira semana, o mercado ainda vem procurando uma certa referência. Se a gente pegar desde o ano passado, ali em meados de novembro, dezembro, quando começou a estiagem no Rio Grande do Sul, que começou a ter ali perdas no potencial produtivo de lavouras, o mercado doméstico brasileiro ele já se deslocou um pouco da paridade de exportação. Então hoje o que a gente tem, nível de paridade de exportação, Base Santos, Paranaguá, níveis de R$ 90 a saca, e quando a gente olha o CPEA, nesse último fechamento de ontem, ele encostou ali nos patamares de R$ 88 a saca. Então a gente já vê que o mercado doméstico ele deu uma descolada nesse início de semana. Veio talvez aí um pouco de especulação também a respeito do tamanho da quebra, talvez do Rio Grande do Sul, que ela é significativa sim, mas não é tão intensa quanto o ano passado, uma situação um pouco melhor que a gente vê em termos de oferta. Estoques de passagem também são mais confortáveis que o ano passado, são melhores que o ano passado, mas esse início de ano, que a gente entra período de entre safra de milho, até definição do que vai ser de milho verão, é historicamente um período de preços mais elevados do ano. Então o mercado ainda está buscando qual que vai ser essa referência. Uma primeira semana com o mercado doméstico um pouco mais agressivo, mas a gente espera ainda aí esse decorrer de janeiro, né, para ver o que o mercado vai nos indicar. E aí, Stefan, aquele produtor que está se preparando para iniciar o plantio da sua segunda safra daqui a pouco aqui no Brasil, ele olha para esse mercado nesse momento, esses patamares de preços que você comentou aí. É um momento bom para fazer algumas vendas? É melhor esperar um pouco? Como é que está a cabeça do produtor nesse pré-safra, nesse momento? O produtor que está olhando para a safrinha ainda, Guilherme, para vender, ele tem que olhar o que Chicago está indicando lá para frente, quais são as possibilidades ainda de uma safra americana que vai vir aí, a safra 23, 24, que tem plantio a partir de abril, maio, e o quanto isso pode interferir aqui no mercado brasileiro. Hoje, se a gente olha a B3 ali para julho, indicando patamares ali de R$ 89, R$ 88 a saca, a gente tem a B3 refletindo mais o cenário doméstico do que um cenário de mercado internacional, visando justamente essa questão da paridade de exportação. Para 23, 24, né, por enquanto, o que a gente olha, um calendário que vem relativamente normal para o plantio do milho segunda safra, talvez aí, exceção em algumas regiões do centro-oeste, ou até norte, né, Tocantins, Maranhão, que tiveram alguns atrasos aí de plantio para soja, isso pode impactar um pouco a janela de plantio para a safra de milho, mas vamos colocar aqui a grande maioria da área ela tende a ser plantada aí dentro de um calendário ideal. Então, a grande preocupação agora, né, que o produtor que está olhando negociação de milho segunda safra, ele tem que estar atento aos movimentos internacionais. Ucrânia, a situação aparentemente está relativamente normal, né? Os portos estão fluindo, apesar da continuidade do conflito, mas a situação da safra norte-americana, que vai ser aí sim um definidor de preços para o milho segunda safra aqui no Brasil. A gente ainda tem um cenário bem aberto. E aí, Stefan, qual que são as expectativas de você, da Agrifato, para essa próxima segunda safra? A gente deve ter aumento de área, produtor investindo, apostando na cultura do milho? Sim, Guilherme, a perspectiva é de aumento. A segunda safra pode superar aí tranquilamente números de 95 milhões de toneladas. Perspectiva de aumento de área plantada também.
principalmente aí novembro, dezembro, preços de fertilizantes nitrogenados, até mesmo fosfatados, tiveram recuos de preço ainda sinalizados no mercado. O fosfatado acabou entrando num patamar de equilíbrio e isso acabou ajudando ali o produtor a tomar a sua decisão para o plantio, né, para a expansão de área ou até mesmo para a quantidade de fertilizantes que ele vai utilizar nessa segunda safra. A princípio, a gente vê um cenário de expansão. Acho que vale colocar aqui também em relação a esse cenário internacional de preços, é que hoje o mercado veio comprando muito forte Brasil, né, atualmente. A gente viu os números de exportações aqui fecharem acima de 43 milhões de toneladas, próximo de 43 milhões e meio. Temos um pouco mais aí de 5 milhões de toneladas nomeadas ainda para embarques agora entre janeiro e fevereiro. E a partir daí a gente vê a janela de exportação no Brasil se fechando. E o mercado olhando o milho norte-americano, que está com o programa de exportação dos Estados Unidos, o mais atrasado dos últimos 3 anos. Então, tem que ficar de olho nessa questão também de como o mercado da demanda vai se comportar nesse curto prazo, podendo trazer aí uma expectativa de sustentação para preço em Chicago. Mas, por enquanto, o mercado aqui no Brasil, quem está olhando o Safrinha 23, é bom olhar esses preços na Bolsa para aproveitar alguma oportunidade. E aí, Stefan, falando dessa questão da demanda, quando a gente olha aqui para o Brasil, o que a gente pode esperar para a demanda em 2023? Setores aí de proteínas animais, o etanol de milho brasileiro também. A gente deve continuar com demanda forte aqui no país? A expectativa é sim de crescimento de demanda, puxado principalmente aí o etanol de milho deve registrar um avanço, deve superar aí patamares próximos de 11 milhões de toneladas de consumo. A demanda doméstica também sempre é muito forte, a avicultura e suinocultura tem uma representatividade muito grande nessa demanda doméstica. E a gente ainda está num cenário agora ainda, né, de tentando enxergar qual que vai ser as perspectivas para esse ano, né, com essa transição de governo, toda a questão econômica deu uma esfriada, o mercado doméstico também, em termos de investimento, busca uma sinalização do governo para ver como que ele vai avançar. Por enquanto, a gente vê o mercado ainda com o pé no freio, mas as expectativas sim de aumento de demanda, né? O consumo de milho aí, aqui no mercado brasileiro, o consumo doméstico, pode chegar a superar aí 80 milhões de toneladas no ano de 2023. E aí, para a gente encerrar, Steph, olhando para as exportações, você já comentou essa finalização de 2022 acima das 43 milhões de toneladas. Para 2023, o que você está esperando? Até porque a gente vai ter um componente novo da China buscando esse milho aqui no país, né? Exatamente, Guilherme. Para 2023, exportações também crescem na mesma proporção que a produção. Talvez o incremento aí que a gente chegue num potencial de 46, 47 milhões de toneladas, a depender ainda de conjuntura global. Conjuntura global, apesar de a gente ter esse parâmetro de oferta, a gente tem que olhar a demanda também, né? E o cenário macroeconômico global, a questão de demanda global, ela interfere bastante nesse comportamento de preços. Então, temos sim a China, que deve vir mais agressiva, com maior apetite ano que vem, nesse ano de 2023, mas o mercado ainda tem que olhar toda essa questão macroeconômica global, questão econômica na China, como que isso vai se refletir no tamanho desse apetite, e isso vai impactar diretamente em preços. Stefan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse momento do mercado do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Especialmente para quem vai plantar milho, para o produtor de milho em si, é bom olhar esses movimentos de bolsa, usar essas ferramentas que estão disponíveis via B3, via mercado financeiro. E hoje, para garantir margem, ela é essencial. E para quem vai comprar milho, para o consumidor de milho, ficar de olho nesses movimentos que a gente observa agora de início de ano, que o mercado fica um pouco mais estressado, a gente já vem notando aumento dos custos de fretes devido à proximidade da safra de soja,
mas a gente ainda tem um bom volume de milho em estoque e talvez nessa janela agora de janeiro, fevereiro, o mercado ainda pode ser que encontre algumas oportunidades interessantes. Stefan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima, Guilherme. Muito obrigado. O Stefan Podsclan, ele que é consultor de grãos e projetos na Agrifato, conversou com a gente para mostrar como é que tem se comportado o mercado do milho neste momento aqui no Brasil. Stefan destacando um início de ano ainda bastante lento, com as cotações não se movendo muito, o mercado doméstico até se descolando um pouquinho das paridades de exportações, dos preços lá dos portos, mas expectativas muito positivas para o milho brasileiro em 2023. O Stefan destacando uma perspectiva de aumento na produção, com a segunda safra devendo ter mais área plantada e podendo até superar as 95 milhões de toneladas nessa segunda safra que deve começar a ser plantada ali nos próximos meses aqui no país. E também perspectivas de aumento na demanda interna, principalmente com o etanol de milho crescendo bastante, essa participação de consumo, e aumento nas exportações. As exportações já foram recordes em 2022, o ano passado foi encerrado com mais de 43 milhões de toneladas de milho embarcadas pelo Brasil. A expectativa do Stefan é um potencial de chegar até 46, talvez 47 milhões de toneladas exportadas em 2023. Claro que para isso vai depender alguns fatores, entre eles a chegada da China para buscar esse milho brasileiro, cenários de macroeconomia internacional que podem influenciar preços na Bolsa de Chicago, mas pelo menos neste começo de ano, as perspectivas para 2023 são bastante positivas para o milho aqui no mercado nacional. Agora, antes da gente encerrar, vamos acompanhar como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas, começando pela Bolsa Brasileira AB3, leves altas neste momento, contrato março 23 valendo $6,53 o bushel, alta de 0,50 pontos, essa é a Bolsa de Chicago, a CBOT. Maio 23 valendo $6,53 o bushel, alta de 0,75 pontos. Julho 23 valendo $6,47 o bushel, alta de 0,75 pontos. E o setembro 23 valendo $6,06 o bushel, alta de 0,50 pontos, leves altas lá na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos. Agora sim, a Bolsa Brasileira AB3, cotações de campo misto neste momento. Contrato janeiro 23, subindo 0,45%, sendo cotado a R$ 87,94 a saca. Março 23 caindo 0,13%, valendo R$ 91,59 a saca. Maio 23 valendo R$ 90,82 a saca, alta de 0,14%. E o julho 23, R$ 89,42 a saca, queda de 0,15%. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário. Interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.